Boa noite. Vamos esperar esse pessoal entrar para esse nosso bate-papo legal de hoje. Quem vai entrando vai me dando um oizinho, me avisando que vocês estão por aí. Deixa eu pôr mais pra cá, deixa eu arrumar aqui. Boa noite, gente. Já tô vendo que tem 2 pessoas, 3 pessoas, 7 pessoas. Por favor, vão me dando boa noite, me dando um oi. Tudo bem? Boa noite. Então eu vou começar a me apresentar. O meu nome. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Luísa Garcia. Eu sou psicóloga e sexóloga, parceira aqui do Mais Psicólogos. Algumas pessoas já me conhecem de lives aqui ou da minha página, e é sempre um prazer para mim estar aqui promovendo esses encontros, disseminando conceitos importantes, né, de melhora da saúde emocional, da saúde sexual. Boa noite, gente. As pessoas me perguntam se eu trabalho só com sexualidade. Não, eu não trabalho só com sexualidade. Eu trabalho também com outras demandas no consultório. Mas uma das minhas formações específicas é sexualidade humana. Então é uma área estendida do meu trabalho, entre outras coisas, ok? Boa noite, gente. Muito feliz que vocês estão por aqui. Alguém tá me dizendo que tá baixo? Vocês estão ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem? Deixa eu ver. Pra mim aqui tá normal. Eu posso tentar falar um pouquinho mais alto, mas eu acredito que esteja tudo ok com o som. Vocês estão ouvindo bem? Bom, eu acredito que esse seja um tema que interesse muita gente, né? É um tema extremamente importante para quem vive como casal, né? E eu escolhi esse tema até por ter bastante interesse por ele e também por receber demandas nesse sentido no consultório e perceber que existe uma série de confusões em relação à comunicação. Hoje, obrigada, que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente tem uma hipercomunicação, né? Que por conta da facilidade, por conta do virtual, dos celulares, do WhatsApp, de todos esses instrumentos de comunicação online, nós estamos sempre muito focados no outro, nós estamos sempre instantaneamente nos comunicando com o outro, e isso de certa maneira nos dá uma impressão de proximidade, de conexão, de intimidade, e o que eu quero dizer para vocês é que não necessariamente. Às vezes, essa hipercomunicação sufoca e faz com que a gente se afaste em vez de se conectar, né? Então, essa é a grande ironia do mundo moderno, poder estar conectado 24 horas por dia e, ao mesmo tempo, perceber que isso acaba por causar uma distância nos relacionamentos, uma distância no sentido de que a gente esquece de estar junto de outras formas, né? Por ser um tema extremamente interessante, eu separei alguns tópicos para a gente conversar, porque eu acho que é um tema extremamente amplo e que em ali 45 minutos, 50 minutos que eu fico aqui, eu tenho medo de esquecer alguma coisa muito importante. Muito boa noite a todos, são imagens muito bons, Dixon, muito obrigada. Então, eu queria dizer para vocês uma coisa bastante importante, talvez muitos saibam e talvez muitos não tenham pensado ainda sobre isso. Oi, Rafa, boa noite. A comunicação verbal não é a única forma de comunicação importante no casal. E por isso que eu fiz esse paralelo. Qual é o título da nossa live de hoje? O casal, a comunicação, o sexo e seus desdobramentos, não é isso? Então, a verbalização é uma das formas de se comunicar
com o seu parceiro ou com a sua parceira. Existem muitas outras formas de comunicação e é isso que eu quero tratar com vocês. Eu acho muito bacana que a gente diga o que sente, que a gente consiga verbalizar nossos desejos, nossas necessidades, mas eu acho que a gente não pode se refugiar na comunicação verbal e achar que o único canal para se conectar com o outro é a construção verbal, o discurso verbal, a conexão verbal. Existem muitas outras formas de se conectar com o outro. E é muito importante que a gente aprenda a usar esses instrumentos a nosso favor. Que outras formas vocês acham que a gente pode se comunicar com o nosso parceiro ou nossa parceira? Alguém tá dizendo que tá falhando. Tá falhando, gente? É porque às vezes é a conexão da pessoa e não a minha conexão. Então, o Joelcio aqui tá dizendo que gosta muito dessa questão da comunicação não verbal. Eu também gosto muito dessa coisa da comunicação não verbal, eu acho riquíssimo, eu acho que às vezes a gente se refugia realmente para não lidar com o nosso corpo, para não lidar com outras formas de acessar o outro. Tem, inclusive, um livro muito bacana que fala sobre isso, que se chama As 5 Linguagens do Amor. Alguém já leu esse livro? Muito bacana, tá? É do Gary Chapman. Esse autor fala de 5 maneiras de linguagem afetiva, né? Fala lá, ele tem os termos certos, mas assim, ele fala de ato de serviço, que é você, tipo, se comunicar fazendo um bolo pra pessoa, arrumando a cama pra ela, preparando um banho, sendo carinhoso em atos de serviço. Você pode estar dando amor e se comunicando afetivamente com a pessoa pelo verbal, né? Também você pode estar se comunicando com a pessoa pelo toque, você pode estar se comunicando pela pessoa, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei, pelos presentes, né? Que assim, formas de comunicação, eu te dou lá um bolinho, né? Eu te dou lá um presente que você fica feliz, eu demonstro pra você, sei lá, você quer uma blusinha pra ir numa festa, eu vou lá e compro pra você. Então, o nome do livro é 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, tá bom? É um livro muito interessante e que nos diz que a comunicação verbal é só uma forma de demonstrar afeto, né? E de se comunicar. Então, assim, era isso que eu queria dizer pra vocês, e dizer que a gente deve se comunicar de várias formas, inclusive de maneira sexual. Né? Onde que entra o sexo nisso? Né? De que forma que eu posso dizer para o outro como eu me sinto, ou me conectar com o outro, que não só através da verbalização? Através do sexo, através da vivência da sexualidade, através de um encontro sexual gostoso, né? Então tem essa coisa sempre assim de dizer, o casal que briga, tal, acaba depois que se acerta na cama, se resolve na cama. E muitas vezes é isso, porque quando a gente fica muito no verbal, a gente também tá fugindo dessa conexão, entende? Dessa conexão com o sexo, dessa conexão com o corpo, que muitas vezes é um problema pra gente. Muitas vezes eu não tenho liberdade com o meu corpo, muitas vezes eu não tenho facilidade pra fazer essa conexão, então eu fico verbalizando e fugindo do outro. Então hoje eu não vou transar porque eu tô brava com você, hoje eu não vou transar porque você lavou a louça, sabe? Coisas desse tipo. Quando na verdade talvez eu esteja bloqueando, esteja mesmo alimentando dificuldades minhas e bloqueando a minha libido, eu mesma me armando uma armadilha, né? Então, a Letícia tá me perguntando qual é a minha abordagem teórica. Eu vou falar bem rapidinho disso, para não fugir muito do tema, mas assim, gente, eu comecei pela sistêmica, que me habilita a trabalhar com famílias e casais. Depois disso, eu fiz vários cursos para atender casais. Depois disso, eu estudei sexualidade humana e agora estou estudando psicologia corporal, que nasceu ali do Reich, mas tem muita psicanálise e, ao mesmo tempo, muito essa coisa do corpo, de se conectar com o corpo, de falar de outras maneiras que não o verbal. Por isso que é um momento que eu também tô vivendo muito isso, tá ok? O Marcos está fazendo uma pergunta. Somos egoístas por amar as pessoas só porque elas nos fazem felizes? Essa pergunta é bastante genérica, Marcos. Eu sinto por não poder te responder, porque isso seria uma coisa pra gente avaliar caso a caso, tá?
Estão me pedindo para, de novo, falar o nome do livro. As 5 Linguagens do Amor. Isso mesmo, tá bom? As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Tá, gente, então assim, esse negócio que a gente. Oi, Pan, querida! Ah, isso que eu tô falando pra vocês, eu acho extremamente importante. Eu vejo que as pessoas vêm muito presas na comunicação verbal. Elas vêm muito numa estratégia única, quer se comunicar verbalmente e acabam fugindo de outro tipo de conexão. Muitos de vocês podem ter vivido esse tipo de coisa ou podem, de repente, ter ouvido histórias desse tipo. Eu, no meu caso, escuto muitas histórias no consultório e muitas vezes a gente vê que a pessoa hoje, até no mundo moderno, olha que loucura, gente. Isso as pesquisas nos mostram e tudo. Nós estamos vivendo a época em que mais se fala sobre sexo e a época em que menos se faz sexo. Olha que loucura. Tá tudo super exposto, tá todo mundo vivendo uma super. Abertura, uma desenvoltura em relação à sexualidade, todo mundo se libertando verbalmente e de certa maneira em contraponto, se fechando fisicamente. Por quê? Porque essa coisa toda da comunicação online, essa coisa toda de WhatsApp, redes sociais, faz com que a gente esteja conectado instantaneamente, mas não é na carne, não é no olho, e isso faz com que a gente tenha um descompasso da conexão real, afetiva, sensorial, física, sexual, né? Então, assim, a ideia é que a gente possa, nesse momento, olhar para nós e perceber o quanto que a gente está fazendo esse caminho e retornar disso e tentar fazer de outra forma. Então, assim, de repente, quando você tá bravo com o seu parceiro ou com a sua parceira, você tá indisposto com ele por algum motivo, por que que a gente precisa sempre decidir isso, resolver isso no verbal? Por que que a gente não pode, de repente, tentar ir tomar um banho com o outro? Se você já tá afim de fazer as pazes, né? E você quer colocar isso pra fora, você quer dar a volta na situação, por que a gente precisa ficar falando disso? Fala, meio que preso, refugiado na comunicação verbal, esquecendo que somos uma totalidade, né? Que somos corpo físico, mental, intelectual, né? Então, assim, por que que a gente faz essa cisão? Cabeça resolve a vida e corpo vira meio que refém dessa cabeça, subutilizado por essa cabeça, sendo que é um instrumento maravilhoso de trabalho, um instrumento maravilhoso de trocar afeto, de resolver problemas. Então, assim, realmente a minha ideia dessa live aqui é de trazer esse conceito para vocês, da gente poder estar se reconectando com o corpo, né? A gente poder estar fazendo esse retorno à nossa essência. Então você tá lá indisposto com o teu parceiro, com a tua parceira, e DR nem sempre precisa ser feita. Nem sempre a gente precisa estar se conectando numa DR para resolver os nossos problemas. A gente pode se conectar fisicamente. Como eu disse, convida para tomar um banho junto, faz uma massagem, né? Resolve, às vezes, sexualmente essa questão. Tem uma coisa muito de gênero, tá, gente? O homem e a mulher se expressam de maneiras diferentes, até por uma questão cultural, histórica, a coisa foi sendo formada dessa maneira. As mulheres passavam muito tempo em casa, as mulheres passavam muito tempo em casa se relacionando com os filhos, com as mães, com as irmãs, com as vizinhas, nessa troca de falar de sentimento. Isso foi muito colocado para a mulher de uma maneira mais natural, porque não tem essa coisa, a mulher se comunica melhor que o homem, ou a mulher fala sem parar, ou a mulher resolve suas coisas no verbal, e o homem sempre mais calado, mais fechado. Então o homem saiu muito tempo numa coisa estereotipada, saiu de casa para
trazer esse sustento, né, para trazer, era assim, a mulher existia muito embaixo da asa do homem, porque ele foi tirado o direito de existir de uma outra maneira, a gente sabe disso, né, se você estuda um pouco a história, você entende isso, e então ela ficou em casa e, mesmo sem querer, sem pensar, sem que isso fosse consciente, ela ficou em casa construindo uma capacidade de resiliência no sentido de se comunicar, de saber do seu afeto, de falar do que sente, e o homem saiu para produzir, o homem saiu para conseguir o dinheiro, o homem saiu para prover aquela família, o que eu acho uma grande injustiça também. Não só a mulher foi injustiçada, mas o homem também, através do patriarcado, nessa função de ter que prover o tempo todo, foi tolhido da possibilidade de conseguir estar demonstrando o seu afeto, de falar dos seus sentimentos. Então, muitas vezes a gente fica nessa de fazer com que o homem também tenha que se comunicar da maneira com que a gente se comunica. A minha amiga querida Pamela, psicóloga Pamela Magalhães, quem conhece essa coisa querida, coisa linda, segue a página dela, ela faz umas lives maravilhosas, cheias de conteúdo. Observe como seu parceiro se comunica, como ele é acessado. Exatamente, é muito importante que a gente tenha um olhar para o outro numa construção interna de entender quem é esse outro, né? Porque assim, de repente eu sou uma pessoa, falando lá das 5 linguagens do amor, eu sou uma pessoa que super sou acessada pelo verbal, mas o meu parceiro, quem sabe não seja, né? Então, como a gente vem dessa história toda dos homens, que tal a gente usar abordagens mais funcionais? Que tal a gente conseguir acessar esses homens de uma maneira mais pronta, assim? Não que eles não tenham que aprender a se comunicar verbalmente. Eu acho que eles precisam aprender a se comunicar verbalmente também, mas eu acho que talvez nós mulheres que ficamos muito no verbal, precisamos aprender a nos conectar com a gente mesmo de uma outra maneira e nos comunicarmos através do nosso corpo, através da atividade sexual, através da gente entender que a gente também não precisa ser só verbal, que a gente também pode ser sexual, que a gente também pode ser afetiva no toque, que a gente também pode ser afetiva nas formas de fazer as coisas para as pessoas no outro âmbito que não verbal. A Raviane, devemos perceber como o nosso parceiro é acessado, somos diferentes e cada um tem sua forma, exatamente o que a Pamela tinha falado antes. Mulheres também se relacionam com mulheres, exatamente, Paula, que ótimo. E aí, como é que faz, né? Aí são duas do mesmo gênero que vieram dessa constituição super verbal, né? Então, assim, aí o que a gente precisa realmente fazer, quem sabe tenha um esforço maior nisso, de duas saírem do verbal. Mas eu acho que sempre que tem uma que fala mais ou uma que vai mais por esse gancho, a outra tenta, né, descobrir uma forma diferente de acessar. Então, assim, dentro do casal de mulheres, eu acho que tem que haver um cuidado nesse sentido das duas se conectarem mais fisicamente, se acarinharem mais, resolverem as coisas mais pelo físico para não ficar nessa, que daí eu adorei que você me disse isso, ó, porque realmente você trouxe uma questão super importante. E aí penso os homens também, né? 2 homens daí com uma super dificuldade de poder falar as coisas ou de verbalizar quando é preciso, né? Então também são, quando é o mesmo gênero, fica mais do mesmo, então as pessoas ficam com uma dificuldade duplicada naquilo, e aí é super legal que a gente possa estar atento para fazer de forma diferente, para poder saber, através dessas informações, isso aqui que a gente está conversando, de poder saber usar isso a nosso favor e fazer uma relação mais saudável, mais alegre, mais divertida, né? Homem e mulher são diferentes em relação à comunicação em outros sentidos, o diálogo é importante, mas ambos têm que entender a forma correta de se comunicar. Exemplo, um é mais fechado, fala menos, ao contrário, o homem é mais fechado e fala menos ao contrário da mulher. Sim, exatamente, né? Essa ideia, e a ideia, gente, é que assim, a gente não fique também racionalizando sobre tudo, né? Na outra live que eu fiz, alguém trouxe
a situação de uma conhecida, sei lá, alguém que faz greve de sexo, então fica bravo com o parceiro, com a parceira lá faz greve de sexo. E aí o meu questionamento foi o seguinte: o quanto que aquela pessoa está deixando de se comunicar ou de viver sua sexualidade para punir o outro. Então eu acho que se você tá dentro daquela relação, se o sexo é uma maneira de comunicar, se é importante, por que às vezes a gente não faz uma greve de falar, então? Por que corações para todas as raivas do mundo, tá? Por que a gente não faz diferente? Então, em vez da gente falar tanto, né? Assim, então tem que ter DR, então tem que falar, tem que falar, tem que falar. Por que eu não faço o contrário? Por que eu não faço uma greve de falar coisas e não começo a viver isso de uma maneira diferente? Por que eu não levo esse encanto do encontro sexual, então, para dentro do meu relacionamento e de repente dou um susto no meu relacionamento, mostro que pode ser diferente, né? Se não existir diálogo, com certeza o relacionamento não se prolongará, certo, Vanesca, né? Vanesca, certo, mas se tiver só verbal, só discurso, só a fala e só a construção racional, também não vai pra frente. Porque o que difere um casal de homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, um casal parceiro que resolveu viver junto como casal amoroso? O que difere um casal amoroso de um casal de amigos, um casal de irmãos? É o sexo. É isso que esse é o elo do casal. Nós transamos, principalmente os casais monogâmicos. Nós temos atividade sexual como uma aliança entre nós. Então vamos pensar que se a gente só fala também e não faz sexo, parou de existir um casal conectado com a aliança nesse sentido. Aí existe um casal numa parceria de vida, existe um casal pai de filhos que estão juntos para criar os filhos, para dividir despesas, para se ampararem em situações da vida, mas daí já não existe mais um casal que está vivendo como, né, o casal amoroso ali, que o que difere de tudo é o sexo, principalmente no casal monogâmico, né? Existem relacionamentos que iniciam com muito diálogo e depois de um tempo o parceiro se comporta como um estranho. Sim, e aí sim, concordo, mas será que às vezes essa estranheza também não pode acontecer por uma hipercomunicação verbal, por uma falação e uma pouca conexão física? Então a comunicação verbal tem que ter limite? Se você quiser colocar de uma forma mais linear, assim, tipo isso por causa daquilo, sim, tem que ter limite. Porque muitas vezes a gente tá falando, e aquilo não tem mais nem conteúdo que vá construir. Às vezes aquilo ali é simplesmente um ranço, às vezes aquilo ali é simplesmente para machucar, porque naquele momento eu tô bravo, porque naquele momento eu tô guardando uma mágoa do meu parceiro, e aí eu não tô mais resolvendo, eu tô simplesmente vomitando. E daí isso não constrói nada na tua relação. Isso não faz com que você consiga se aproximar da pessoa. Então, se o verbal, se a conversa é para aproximar, tá sendo usada de maneira equivocada. Vocês concordam comigo? Deixa eu ver o que mais separei aqui pra gente falar. Isso mesmo. Eu acho que esses foram os pontos mais importantes que eu não queria esquecer de abordar, que muitas vezes a gente está refugiado na comunicação verbal. Nós estamos escondidos, principalmente as pessoas muito eloquentes, as pessoas muito capazes verbalmente, que conseguem construir argumentos muito bem colocados no verbal. Ai, que delícia ver tantos corações. Obrigada pelo carinho, gente. As pessoas que conseguem se colocar dessa maneira ainda usam muito isso no relacionamento, porque daí eu tô sempre meio que manipulando o outro através da palavra. Eu tô sempre detendo o poder da minha relação através da palavra. E vamos supor que o outro é super físico, sensorial, afetivo, gosta de pegar, gosta de beijar, né? De repente eu tô tolhindo o outro de também se colocar na relação e eu perceber que eu tenho uma dificuldade, né? Porque se eu pego calado lá, a pessoa que já tem dificuldade de se comunicar verbalmente, e eu maceto essa pessoa com o meu discurso bem colocado, com a minha capacidade de me expressar verbalmente, e faço uso disso, tipo, viu?
eu tenho razão, viu? Eu sempre me colocando assim, eu impeço o outro de demonstrar a habilidade que ele tem de resolver os conflitos por uma outra via de comunicação. E daí, de repente, se eu abro esse espaço para o outro poder se conectar assim comigo, talvez eu perceba que eu tenho uma dificuldade. Talvez eu perceba que eu bato um bolão ali no verbal, mas que na hora do sexo, na hora do resolver de outra maneira, a pessoa tem uma habilidade maior que a minha. E aí, gente, vem o seguinte: casal não pode jogar tênis. Porque como que é jogar tênis? A gente joga tênis pro outro não pegar a bolinha, não é? Que eu quero ganhar. O casal tem que jogar frescobol, né? Porque frescobol eu jogo pro outro pegar. Estamos no mesmo time. E eu acho que muitas vezes é isso que o casal esquece, né? Seja casal de homem com homem, mulher com mulher. Gente, aqui eu tô abordando todo mundo, tá? Não é só pra um, só pro outro. Pra todas as orientações sexuais. Se eu tô guerreando, se eu tô competindo, como que eu vou construir alguma coisa legal pra minha relação? Como é que eu vou somar? Como é que eu vou acrescentar? Como é que eu vou fazer com que esse relacionamento perdure com funcionalidade, com carinho, com respeito, né? Então, assim, quando eu maceto o outro com o meu verbal, quando eu manipulo o outro com essa minha grande capacidade, isso deixa de ser um talento para ser uma armadilha que eu tô armando para mim mesmo. Pra mim mesma, né? Alguém, e daí ali alguém tá dizendo, a Vanessa tá dizendo que alguém tem que ceder. Às vezes não é nem ceder pra dizer, viu como eu sou bom, porque às vezes o ceder tem muito isso também assim. Eu tô cedendo, viu? Daí o verbal de novo, né? Eu tenho que dizer que eu tô cedendo. Opa, eu também. E não necessariamente eu esteja fazendo de uma maneira genuína, né? Então a ideia não é ceder para mostrar novamente que eu sou capaz de dar a volta nesse relacionamento e tenho o poder de fazer ele melhor, que às vezes nem é isso, mas é assim, deixa eu ver como é que o outro se comunica. Eu tô brava com ele, tipo, o cara quer transar, eu tô da vida com ele, ele acha que eu vou transar. Vem aqui querer transar, eu tô aqui brava, olha o que ele fez comigo. Ok, tudo bem. Mas será que a pessoa não se sente da mesma maneira quando você vai conversar? Será que ele não pensa, ou ela, né? Sei lá, a gente tá falando que o homem é menos verbal, mas será que a pessoa não pensa também, olha o que ela me fez vir aqui conversar? Vem querer TDR depois de tudo, entendeu? Que às vezes é o mesmo sentimento, é mais do mesmo, assim, são duas pessoas vivendo um engano, que na verdade se gostam, querem ficar bem juntas, querem curtir e estão presas numa forma de fazer, se defendendo, fazendo com que o relacionamento fique disfuncional, se afastando. Né? E aí, além de tudo, além do olho no olho, que eu ainda acho sempre o melhor, hoje tem essa comunicação do WhatsApp, né? Então a gente discursa lá pelo WhatsApp pra pessoa, fala 1 milhão de coisas, e aquele troço você pode apagar no seu, né? Mas não pode apagar no dele. Você não tem nem como. Aquilo que você mandou foi instantaneamente. Se você tiver com raiva, aquilo. Cara, a pessoa dá um print naquilo e não que ela vai mostrar pra alguém, mas fica pra ela, aquilo machuca. Você apaga do teu, mas não apaga do seu, entende? Então, assim, tomar um cuidado também pra não resolver as coisas via métodos online. Não resolver as coisas dessa maneira. Se a gente tem que diminuir no verbal, olho no olho, pensa o quanto precisamos diminuir dessa conexão exacerbada com o aparelho celular, com o computador. Eu acho fantástico, eu mesmo sou uma pessoa que adoro, eu tô sempre postando as minhas coisas, olhando as coisas das pessoas que eu gosto. Meu marido tá aí me assistindo, ó, não vai me deixar mentir, que às vezes ele diz, larga esse celular, ou né, assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito, mas veja, eu acho que a gente tem que ter um critério em momentos de, assim, de deixar o outro, né, então assim, o outro vai sair, fazer as coisas dele. A gente não precisa estar monitorando essa pessoa o tempo inteiro numa ilusão de proximidade, numa ilusão de intimidade, né? Porque isso vira um controle exacerbado, além do verbal olho no olho, a gente fica conectadíssimo, uma loucura de sufocamento através dessa proximidade virtual e a gente não consegue fazer com que
a gente mesmo se interessa por uma outra coisa enquanto o outro não tá ali e o outro também não consegue desconectar, por exemplo, eu sei que a pessoa é ciumenta ou que a pessoa vai achar que eu tô fazendo alguma coisa errada, então eu fico ali também toda hora respondendo, aquilo gera uma coisa, uma loucura mesmo, né? A gente entra numa vibração horrível, numa energia ruim e de forma alguma isso constrói. Obrigada, Roberto. Aliás, obrigada a todos vocês que estão aqui me acompanhando, me ouvindo falar e fazendo as perguntas e colaborando para um mundo com mais entendimento, né? Obrigada por todos estarem aqui. Deixa eu ver aqui uma pergunta. É isso, é quase uma obsessão, cada um tem que ter o seu espaço. Exatamente. E aonde que acontece o tesão, o desejo sexual? No espaço entre o casal, né? Porque quando estamos num relacionamento de longa data, em que já temos um conhecimento um do outro, onde a gente tem já tem aquele relacionamento modo pijama de flanela, sabe? O que quer dizer isso? Pensa no pijama de flanela. Eu, pelo menos, adoro pijama de flanela. Pensa, o que quer dizer um pijama de flanela? Ai, é aconchegante, é gostoso, carinho, dá vontade de dormir, fazer cafuné. Já temos esse relacionamento. E quando a gente não se conecta fisicamente, assim, sexualmente, agora eu tô dizendo, tem o cafuné, tem o colinho, tem toda essa coisa, mas não tem o sexo em si, e tem um falatório, e tem uma super perseguição um do outro ali, nós não deixamos um espaço. Esse espaço é necessário, porque aqui estamos. Pensa que toda essa volta é o pijama de flanela. Esse espaço é branco, é transparente, é um espaço vazio, não tem nada. Que precisamos preencher com uma distância. Olha que loucura isso. A gente precisa preencher com uma distância para que a gente possa estar envolvido e com tesão e erotizado pelo nosso parceiro, pela nossa parceira. E é nesse espaço que eu não posso colocar nada, que eu não posso colocar falação, que eu não posso colocar falação aqui também, e que eu devo deixar existir esse espaço, porque daí quando aquela pessoa volta, eu tenho mais desejo por ela, eu vejo que ela tem uma vida própria, eu vejo que de repente ela não pode estar só ali comigo, eu vejo que de repente ela é interessante em outros ambientes, eu vejo que de repente não está ganho, a batalha não está ganha, né? Ao casar, estamos somente começando a manter aquela relação, nós não estamos terminando de conquistá-la ou consegui-la, nós estamos começando a vivê-la e não termina nunca, né? Eu acho que o mais importante, né? Então a galera casa, né? E acha que assim, que foi, aí tá tudo certo agora, consegui, vou relaxar. Pelo contrário, é essa hora que você tem que trabalhar e fugir do verbal. Eu acho que assim, casal de mulher com mulher. Fugir do verbal mais ainda, porque são pessoas que verbalizam demais, embora... agora até esqueci quem falou essa coisa super importante. Embora eu atenda casais de mulheres e um casal específico onde uma ficou super no falatório e a outra entendeu que se ela também ficasse, não ia rolar, então ela passa a se comunicar de outra forma. Então o que que ela pergunta muito, né? Ela quer muito sexo, ela fala que não tem a conexão. Ela não fez essa ligação do tipo, eu não quero só me comunicar verbalmente, mas ela fala, não tem sexo, não sei, quero transar, e a outra, eu quero falar. Então uma só quer ficar falando e resolvendo a relação no verbal, e a outra tá querendo introduzir uma outra forma de fazer. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai dando jeito, mesmo sem racionalizar, sem entender o que tá acontecendo, a gente vai dando jeito quando a gente tá afim de manter a relação, e às vezes a gente vai conseguindo fazer essa dança, né? A Rafa tá dizendo aqui, mas como é difícil colocar em prática. Olha, Rafa, o que não é difícil nessa vida, assim, que é muito bom, que não é difícil, né? Se a gente pensar as coisas que a gente faz que nos dão muito prazer, que nos fazem sentir muito potentes. Uma pergunta, foram fáceis? Elas chegaram assim, tipo, ai, tranquilo? Não, né? Não tem, sei lá, se eu pensar aqui, eu não consigo. As grandes coisas que fazemos na vida, elas requerem suor, elas requerem esforço, elas requerem olhar atento. E daí eu sempre falo nas lives e no consultório também que
Ser feliz dá muito trabalho, que a média da população, a maioria das pessoas vive mais ou menos, porque dá muito menos trabalho viver mais ou menos. Você simplesmente vive. Você não precisa estar se dedicando, você não precisa estar olhando, você não precisa estar flexibilizando, você não precisa estar se munindo de um novo repertório relacional. Você simplesmente vive, né? Mas aí vai do seu desejo de querer viver, ou de você ser muito feliz, ou de você se conectar com grandes feitos na tua vida, de você ter orgulho do seu relacionamento, de você ter orgulho de conseguir dar a volta em situações difíceis no seu relacionamento. Oi, B! Ai, que legal! Nem todo parceiro aceita esse método para facilitar a relação. Sim, né? Eu acho que todos temos uma tendência a brecar a mudança, nós temos uma necessidade de ficar na zona de conforto. Então, assim, a primeira coisa é sempre uma resistência. Sempre que eu quero mudar, seja comigo mesma, ou seja com o outro, a tendência é que a gente fique no lugar comum, a tendência é que a gente fique no lugar conhecido. A zona de conforto, não necessariamente, ela é funcional, positiva. Ela pode ser disfuncional, mas ela é conhecida e é familiar. Isso me dá uma certa sensação de segurança. Quando eu saio da zona de conforto, eu posso estar buscando algo melhor, mas a princípio eu vou sempre encontrar o desconforto até que eu chegue a sentir novamente um conforto de uma nova situação que eu procurei e que com o esforço, que com o suor eu consegui. Sim, eu sou de Curitiba, Paula. Sim, sou de Curitiba. Vocês estão conseguindo pegar a ideia disso aqui? Vocês estão conseguindo entender e de repente lá vislumbrar dentro da casa de vocês como é que isso pode ser colocado? Gente, quando se fala de ser humano, não existe receita pronta, não existe um jeito de dizer para vocês, ó, façam assim que vai dar naquilo. Somos todos seres completamente individuais, únicos, né? Eu sempre falo isso da impressão digital, porque que cada um de nós, 7 bilhões de pessoas, cada um tem uma, porque todos temos formas diferentes de expressar afeto, de viver afeto, né, de se conectar com o outro, então assim que a gente possa ser mais empático, mais paciente, mais tolerante, né? Então assim, você que tá ouvindo isso aí, pensa, eu acho que eu falo demais, ou eu acho que eu falo de menos, então talvez o que a Ana tá falando não serve pra mim, mas serve o oposto. Talvez eu deva me conectar mais fisicamente, talvez eu deva dar mais beijo, talvez eu deva fazer massagem, talvez eu deva me colocar mais no encontro sexual, porque esse falatório todo nos deixa no lugar protegidinho, né? Nos deixa no lugar em que eu não tenho que lidar com a minha disfunção sexual de repente. Então, às vezes, muitas pessoas, elas brigam e elas fazem DR o tempo inteiro para não ter que transar, para não ter que se conectar, né? Para não ter que lidar com a dificuldade. Obrigada, Ellen. Então, pensa nisso, gente. Será que eu estou usando a fala, um discurso elaborado, DRs sem fim, falação para me proteger? Será que eu estou usando isso como um escudo? Roberto, Ana, você poderia indicar uma leitura a respeito sobre comunicação do casal? Tem um livro maravilhoso que se chama. Gente, me deu um branco agora. Eu já vou te falar. Você me dá um tempinho que eu já vou lembrar, mas eu vou lembrar e vou te falar que é um livro ótimo, tá? Que fala exatamente disso, e foi lendo esse livro que eu me inspirei para vir conversar com vocês. Até se meu marido estiver assistindo ainda, ele pode olhar ali na minha cabeceira e me lembrar que eu acabo de me dar um super branco com tantas pessoas falando aqui, tantas perguntas, mas logo logo eu digo para vocês, tá? Então, que cada um possa colocar a sua vivência, né? E tentar entender como se aplica. Eu não tô falando de uma regra, né? Eu não gosto de trabalhar assim com receitas prontas, não me acho na capacidade até de poder ditar uma regra para a vida de alguém. Eu só venho trazer reflexões, eu venho trazer coisas que eu estudei, coisas que eu vivenciei, casos que me fizeram aprender muito na clínica, e eu venho aqui dividir com vocês. Isso aí, Sexo no Cativeiro, de Esther Perel, né? Ela é europeia,
E ela escreveu esse livro, inclusive tem várias palestras dela que falam sobre isso, se vocês quiserem assistir. Marido, coloca aí o nome dela escrito para as pessoas copiarem. O nome do livro é Sexo no Cativeiro. Como manter a chama acesa num casal de longa data. Como o casal se conectar ou se reconectar sexualmente depois de toda essa coisa, né? Que a gente vive, que vira lá a camisola de flanela, né? Que eu disse pra vocês, como deixar esse espaço em branco, esse espaço vazio, para que a gente possa, em volta, preencher com erotismo, com desejo, com tesão, pela mesma pessoa de novo. Como é que eu posso me comunicar com essa pessoa? Como é que eu digo pra pessoa a longo prazo que eu a amo? Como que eu digo pra ela? Será que precisa ser sempre eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo verbalmente? O quanto que isso faz sentido? Será que o outro entende eu te amo? Tá ali o nome, ó. Esther Perel, isso aí que eu falei, sexo no cativeiro. Será que o outro entende tanto essa verbalização, essa falação de eu te amo, como ele realmente se sente amado? Ou será que essa pessoa se sente amada quando eu beijo ela, quando eu abraço, quando eu faço um sexo gostoso com ela, quando eu me conecto fisicamente com essa pessoa? E daí assim, ó, vamos pensar que se eu tenho essa dificuldade, se eu acho que o sexo de repente não é importante pra mim, talvez eu deva descobrir o que tem comigo, onde que foi que travou, onde que foi que embotou minha sexualidade, meu desejo, porque o desejo, a libido, o que Reich dizia, né, libido é energia vital, né, então é um desejo pela vida, a energia sexual, ela não é só pro sexo em si, ela é para ser usada em vários âmbitos da vida, inclusive a sexual, né? E não existem regras, dogmas e moral ao eu fazer lá o sexo com meu parceiro, com a minha parceira, desde que seja consensual, estejamos felizes e aquilo nos dê prazer e nos deixe feliz, né? Então, assim, o quanto que eu preciso exercitar. Então, assim, uma vez uma pessoa me disse, uma pessoa maravilhosa, me disse: nós precisamos ter cuidado para não usar as DRs, achando que estamos trabalhando pelo relacionamento, achar que estamos movimentando o relacionamento, quando na verdade estamos o enrijecendo e paralisando. Não podemos usar a construção verbal como uma ilusão de movimento da relação. E eu achei isso perfeito, totalmente aplicável, e eu acho que vocês também, se pensarem, podem entender que talvez ajam dessa maneira, né? E proporcionem essas vivências dentro da casa de vocês de uma maneira num grau maior ou menor, mas um pouco disso tem, né? Então, eu achar que eu tô resolvendo a minha vida com o meu parceiro, com a minha parceira, porque a gente conversa muito, sabe? A gente fala tudo um pro outro, eu sei tudo dele, sabe tudo de mim, então a gente é super ligado, a gente é um casal sensacional, então a gente fala. Às vezes eu mesmo escuto isso. Não, a gente se dá super bem, nós somos muito parceiros, a gente não briga, né? Só que a gente não transa, né? A gente se conecta no verbal, mas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro no verbal. Então, assim, a gente é tão potente, nós somos tão amplos enquanto pessoas, somos tão capazes, temos uma máquina física tão elaborada, toda prontinha para que a gente possa usar. Talvez você tenha alguma disfunção sexual, talvez você tenha uma dificuldade de libido, talvez você tenha uma dificuldade com o seu corpo, com a dificuldade de chegar no orgasmo e tudo, mas veja, tira isso debaixo do tapete e vai atrás de ajuda. Né? Vai resolver isso para você não ficar lá ancorada no verbal, para você não ficar lá protegida pelo verbal, brigando, falando para não ter que transar e para não ter que resolver as suas questões, né? Então, eu acho que, assim, essa live é um convite para que a gente possa olhar para a gente mesmo, para que a gente possa nos desnudar dessa manipulação que a gente faz através do verbal, para que a gente possa
baixar um pouco a bola e entender que às vezes o outro que está querendo se conectar comigo fisicamente tem muito mais para me ensinar do que eu na minha tagarelice, do que eu na minha verdade, na minha construção, né? Na minha elaboração racional fantástica. Talvez o outro tenha muito para me ensinar sobre pele. Eu não posso cortar. Isso aqui é um bom exemplo desse meu negócio aqui, né? Como se fosse uma cisão, viver só aqui, né? Como se toda essa coisa maravilhosa daqui para baixo não existisse, né? E agora fazendo a pós de psicologia corporal, isso tem feito muito sentido para mim. Precisamos entrar mais em contato com o nosso corpo, precisamos fazer essa conexão para a gente ter uma vida amplamente mais saudável, mais sincera com a gente mesmo, porque tem uma coisa, o verbal, ele é construído racionalmente, ele é consciente, então eu posso me enganar se eu quiser. Não é só enganar o outro, não. Eu posso me enganar se eu quiser. Agora, o corpo não mente. O corpo, eu não consigo dar um nó nele. Se eu não tenho tesão, se o meu corpo tá rígido, se eu não alcanço orgasmo, se eu tenho dor no sexo, se eu tenho disfunção erétil, se eu tenho ejaculação rápida, meu corpo tá dizendo pra mim, oi, temos coisas a resolver. Então, enquanto o verbal nos enrola, o corpo nos dá a real. O corpo nos diz da necessidade que temos de resolver algo. Tá bom, gente? Bom, alguém pode me dizer que horas são? Porque eu, de novo, estou sem relógio. O nome do livro é Sexo no Cativeiro e a autora é Esther Perel. Perel escreve. Esther Perel, Esther com TH. Sexo no Cativeiro. Alguém me disse que horas são? Ai, já, gente, o papo foi tão bom. Passou muito rápido. 21h48. Tá bom, tá bom. Obrigada, gente. Foi tão legal. Eu espero que vocês tenham sentido essa energia que eu senti aqui. Às vezes aparecem umas carinhas de raiva, assim. Como é ruim a gente disseminar sentimentos ruins para os outros, seja fisicamente, seja verbalmente, seja através de emotions. Se a gente não tem uma coisa legal para dar, talvez a gente não deva fazer parte. Vocês não acham? Vocês concordam comigo? Tão legal ver os corações, assim, é tão legal. Isso aqui é para quem quer vir, né? Isso aqui é para quem deseja estar. Quem não deseja estar não precisa, de verdade. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Eu quero dizer para vocês que eu quero dizer minha página do Facebook, psicóloga Ana Luísa Garcia. Eu divido lá de muito do que eu penso além de sexualidade. Eu escrevo as coisas em que eu acredito. Tudo vem assim do coração. Não é nada super técnico, são sentimentos mesmo. Eu me envolvo muito ali na página. Então é psicóloga Ana Luísa Garcia. Meu Instagram tá também lá, tá? A psicóloga Ana Luísa Garcia. Tem bastante coisa de sexualidade. Tem um vídeo do Sexo Sem Dúvida, que é um portal onde eu trabalho e faço atendimentos online, que tá lindo também, com um texto que eu ajudei eles a fazerem, tá bom? Então passem e dá uma olhada. A Vivian tá falando que chegou agora, não fica chateada não. Vai estar salvo na página dos Mais Psicólogos e vai estar salvo na minha página também. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que Mais Psicólogos vai ter o primeiro grande evento, que é um congresso online com profissionais de todo canto do Brasil, com mais de 30 lives. Isso vai acontecer do dia 28 de agosto a 2 de setembro, gente, na página do Mais Psicólogos. Não percam, porque assim, vai ter de tudo. Cada pessoa tem um métier lá, tem uma especialidade, vai falar sobre isso. Eu vou estar lá junto com vocês também, vou falar sobre um assunto sobre sexualidade. Então, é totalmente gratuito, não percam. Vamos disseminar saúde nesse mundo, saúde emocional, saúde sexual. Vamos ser felizes, parar de ter raiva, sentimento ruim. Vamos aproveitar essa vida que é só essa, né? Tá ali, ó, participem do nosso primeiro congresso online. Tá bom, gente? Prazer enorme tá aqui com vocês. Logo, logo eu volto pra fazer mais alguma live e me acompanhe na minha página também. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada pela companhia. A Érica vai ficar salva aqui no Mais Psicólogos e na minha página, Ana Luísa Garcia. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela companhia.